Se hoje você levantou de manhã e as coisas não deram muito certo, se seus planos não estão exatamente igual você queria, né? Eu tô aqui para dizer para você, olha, você precisa insistir, você precisa voltar ao foco, mesmo que você esteja desanimado, não deixa não. Se você estava tentando emagrecer e aí a comida assaltou você e acabou ganhando esse primeiro round, foi só o primeiro round. Volta de novo, volta aos seus objetivos aí de perder uns quilos, ou até de ganhar uns quilos, né? Mas volta para os seus objetivos. Se alguém atravessou uma palavra para você, uma conversa que não foi do seu agrado, desconsidera isso. Não vale a pena você ficar se martirizando ou sofrendo. Não deixe que isso atrapalhe os seus planos, os seus desejos. Prova para você mesmo que você é capaz. Não tente provar nada para ninguém, porque se você fizer isso, pode estar envolvido raiva, pode estar outros sentimentos que não trazem proveito nenhum para você. Prove para você mesmo que você é capaz, tá? Então esse vídeo hoje é para dizer para você que você é capaz sim, a despeito do que você tem ouvido, falado, pensado, né? Estou dizendo para você, você é capaz. Então volte aos seus objetivos, fique firme nos seus objetivos e você vai conseguir, tá? Um grande abraço para você e tenho certeza que você vai responder nesse vídeo para mim, que esse vídeo veio numa hora boa para te ajudar a incentivar, para voltar aquele plano inicial que já estava até já considerado já parado, tá? Tô aqui para dizer para você que é para você voltar, para você ficar firme nos seus objetivos. Você vai ter muito sucesso. Queria perguntar para você, há quanto tempo você não escuta o barulho do vento? Há quanto tempo você não presta atenção das árvores balançar perto de você? Há quanto tempo você não tem visto o sol brilhar para você? Há quanto tempo você tem acordado de manhã, olhado para os problemas e os problemas têm dominado você? Há quanto tempo você não tem percebido que você vive? Isso é muito importante. Parece uma conversa filosófica, mas infelizmente a maioria dos empresários que nós lidamos no Brasil afora, para os lugares que a gente vai no mundo, isso é uma máxima. As pessoas não prestam atenção. E muitas delas se assustam quando vê uma imagem, uma luz forte, um impacto maior, que está aí todo dia, mas a gente não presta atenção. Então eu queria te convidar você para hoje, nesse dia, você dar uma paradinha, respirar um pouco mais fundo, escutar o barulho do vento, ver as folhas balançando, tomar um café, sentir o gosto do café, sentir você, não deixar que a vida leve você, não deixar que a tua empresa tome conta de você, não deixar que os problemas administrem você, que você possa respirar, que você possa olhar para os lados, para que você possa ver as folhas balançando, que você possa sentir a brisa. Isso faz toda a diferença, isso traz uma paz de espírito muito grande, que faz com que você fique muito mais produtivo e dê muito mais resultado do que você imagina. Um grande abraço para você, fique ligado aí no barulho do vento. O que você trabalha? Você trabalha só para ter os recursos para comida, casa, ou você já passou dessa fase e tem trabalhado sem perguntar por que trabalha? Isso é muito importante porque chega uma fase, por exemplo, você que é empresário, você consegue a nutrição, consegue manter o padrão de vida da casa, mas você continua pisando no acelerador, você continua buscando mais e mais e mais e mais, acumulando, e muitas vezes você não pergunta por que está sendo feito. Então, não espere passar dos 50, passar dos 60 para que você venha perguntar sobre isso, isso é tarde demais, que a sua saúde já foi e você não prestou atenção nisso. Então pergunte sempre por que você trabalha, o que você está fazendo com os louros, com os rendimentos que você está tendo com o seu trabalho. Né? Trabalho só não preenche a vida, você precisa de lazer, você precisa conviver com as pessoas, você precisa usufruir daquilo que você produz. E lembre, as pessoas estão de olho em você, o que você faz é espelho para elas e elas estão aprendendo e elas são os líderes do futuro igual você. Um grande abraço, pense bastante no que você tem feito com o seu trabalho. Se você tem trabalhado demais, esquecido da saúde, esquecido de descansar, há necessidade disso? Então fica aí a perguntinha para você. Cuidado para não trabalhar mais da medida só por trabalhar. Opa, aqui o negócio é o seguinte, eu tô certo, eu não vou abrir mão, tá certo? Eu tô certo, dessa vez não vai passar. Você já fez isso na sua vida? Bom, quando você faz isso, você tá perdendo muito, sabe? Você tá se achando, você acha que tem todo o conhecimento e você não presta atenção na verdade do outro. O outro também pensa igual você. Então eu preciso que você pare, que você pondere todas as coisas. Se você está nervoso, pare, vai tomar um café, vai descansar, vai ponderar todas essas coisas, vai falar de outras coisas. Depois você volta e pensa realmente se você está certo. E ainda se você estiver certo,
você precisa ter a hombridade como líder de entender o ponto de vista do outro. Por que que ele está agindo daquele jeito? Por que que ele está fazendo aquilo com você? Se você, após ponderar, entender que realmente o caminho não está legal, que você precisa tomar certa ação, aí sim, você pode tomar ação. Mas tomar ação pensando que essa pessoa que você está agindo sobre ela é uma pessoa que tem sentimentos, que tem sonhos, que tem planos, e o que você vai fazer com essa pessoa pode prejudicá-la por uma vida toda, a ponto dela voltar-se para você e não ser lá muito amigável com você. Então tome cuidado com a lei da ação e reação. Se você agir diferente, você vai ter reação diferente. A Bíblia, né? O Senhor nos dá a palavra sábia, ela diz que quanto aos inimigos nós devemos, se ele tiver com fome, a gente dá comida, se ele tiver com sede, a gente dá água. E o Senhor nos diz mais, que se a gente fizer assim, nós estamos amontoando brasas acesas sobre a casa do inimigo, sobre a cabeça do inimigo. Ele não vai saber como agir com você, ele vai estranhar, porque esse mundo não age assim, né? Então assim, use sabedoria, use conhecimento, saiba relacionar. Nosso papel como líder é lidar com os sentimentos, é lidar com as pessoas, é lidar com a dificuldade das pessoas. Você precisa ter habilidade para tratar com essas coisas. Você não pode deixar que os sentimentos invadem as suas ações. Você não pode deixar que os sentimentos proíbam você de agir. Você não pode deixar que os sentimentos façam com que você haja sem pensar. Mas você deve agir amando as pessoas, preocupando com as pessoas. Há vários vídeos, né? Vou deixar aqui para você, vários vídeos que a gente fala que você precisa comprar os sonhos, que você precisa atingir o coração da sua equipe, para que elas produzam, ou seja, compre o sonho delas que elas vão comprar o seu. Mas não adianta você comprar o sonho um dia, no outro dia, e depois você, por um deslize dela, um ponto de vista diferente, você ir atacando. Você precisa ter paciência, você precisa entender que a verdade ela é única, mas as pessoas enxergam essa verdade com alguns ingredientes diferentes de você. Aí elas podem agir ou entender ou tomar posições assim, de não querer arredar o pé mesmo. E você não pode ser essa pessoa que não quer arredar o pé. Você tem que ser a pessoa conciliadora, você tem que ser a pessoa que entenda o que está acontecendo, preocupando sim com os objetivos da sua empresa, com o objetivo de vocês como equipe. Produtividade, né? O item que todo mundo está cobrando, está falando. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu era engenheiro de software, e eu achava bonito as pessoas dizer para mim, nossa, o Roger dorme pouco, dorme 3, 4 horas por noite só. Eu achava isso bonito, né? E na verdade eu dormia pouco mesmo, porque eu ficava a noite inteira programando e desenvolvendo softwares. A empresa nasceu desse esforço que eu fiz e achava bonito. Hoje eu não acho mais bonito, eu acho que isso aí é desorganização, a gente não consegue organizar o nosso tempo para que a gente possa fazer no tempo certo. Então hoje eu estou chamando a sua atenção para que você sim tenha produtividade, mas que você arrume tempo para o lazer, que você esteja com a sua família, para que você almoce com a sua família, para que você cuide da sua família. Caso contrário, não há propósito no seu trabalho. Então é muito importante você balancear a necessidade de tempo com a necessidade do tempo aplicado. Hoje eu estava aqui agora há pouco com o pessoal, com a família, vendo como é que os jovens se comportam. Os jovens se comportam de acordo com aquele líder. Sempre tem um líder na turminha, um que puxa a fila, um que fala mais, um mais engraçadinho, e os outros seguem aquele líder. Então se você é um líder, tome bastante cuidado com como você se comporta, porque os mais novos estão de olho em você. E seu comportamento vai ser interpretado e vai tentarem reproduzir esse comportamento, porque as pessoas gostam daquele líder, então eles acham que vão gostar de você. Então tenha muita responsabilidade nas suas ações, no que você fala, como você conduz todas as coisas como líder, porque há pessoas olhando para você e elas estão aprendendo com você. Então fique de olho, essa dica aí, que você seja um grande líder, que você procure cada vez mais fazer com que as pessoas sejam transformadas para melhor e que consigam crescer e ter muito sucesso e se tornarem líderes igual a você. Há muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar com um senhor que era oriental, um japonês, né, que estava aqui no Brasil. E ele era o meu chefe na época, isso há muitos anos atrás. E eu, sempre que eu ia conversar com ele, eu já chegava com a decisão, já chegava com as coisas resolvidas. Eu falava, e ele baixava a cabeça, né? E a nossa cultura aqui no Brasil, assim, baixou a cabeça, né? Tá tudo bem, né? E eu falava, e a hora que eu terminava de falar, eu falava, tá ok e tal, aí ele dizia para mim, não, agora eu vou falar. E aí ele falava, colocava o ponto de vista dele, né? E por muitas vezes eu tentava interromper ele, até que ele calava a boca de novo e deixava eu falar. Tudo bem agora? Ele, não, agora eu vai falar. E falava pouco, né? E dava uma solução rápida
daquilo que realmente precisava ser resolvido de uma maneira muito sábia, né? Nós sabemos que os japoneses, principalmente os nossos irmãos que moram aqui no Brasil, são muito sábios com a agricultura, muito sábios com o comércio, são simpatíssimos, né? São muito amados por nós, porque eles têm uma sabedoria muito grande, maior do que nossa brasileira, de saber ouvir. Então hoje eu chamo a atenção pela nossa necessidade da gente aprender a ouvir. Então essa semana, igual no início eu comecei a falar com você no início do vídeo, eu estava lembrando disso e tive a oportunidade desse rapaz que trabalha comigo lá, um rapaz muito bom de serviço, competente, nosso gerente comercial. Ele chegou na minha sala e começou a contar, começou a falar, começou a dar solução para as coisas, resolvendo, e eu me lembrei desse japonês. Aliás, eu tenho lembrado sempre, graças a Deus, dele, do que eu aprendi com ele, e eu fiquei escutando, olhando, e esse rapaz trabalha comigo, tá balançando a cabeça e tal, e já levantou para ir embora e tal. Eu falei, não, peraí, agora eu vou falar. Aí eu peguei os fatos que ele me deu, peguei os meus fatos, né, e chegamos a uma conclusão melhor do que eu penso, do que ele estava pensando sozinho. E ele falou assim, é estranho, né, a gente fala, e parece que você está concordando, e no final você dá uma visão diferenciada, né, e tal. Eu já observei que você escuta muito, né. Eu fiquei assim, lisonjeado, porque realmente eu estou conseguindo fazer então o que o japonês fazia comigo lá, né. Então eu queria compartilhar isso com você, dizer para você que é bom a gente ouvir, sabe. Eu ainda quero aprender muito a ouvir as pessoas, quero aprender muito a ouvir não só as palavras, mas os gestos, o comportamento, para que depois eu possa agir e agir com sabedoria. Quando você precisa tomar uma decisão, às vezes uma decisão que vai mudar a sua vida, vai mudar a vida das pessoas, como mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de país, né? Ou seja, qualquer decisão que você precisa tomar que realmente pode mudar a sua vida assim, significativamente. E a gente tem muito medo das decisões, né? Geralmente porque a gente tem mais de uma opção. Então a dica que eu te dou, né, e aí a gente tem aprendido bastante, é que você escolha aquela opção que te deu paz. Dá uma parada, ore, planeje, analise todas as situações, analise a opção 1, opção 2, quais os caminhos, quais os resultados que você está querendo, qual o resultado que cada opção daquela vai te levar. A partir do momento que você ficar mais firme numa opção, assume ela como a sua opção e esquece as demais, esquece os outros caminhos. Porque se você olhar suas redes sociais, Instagram, vídeos, todo mundo vai estar falando das duas opções constantemente e você vai ficar perdido. Será que eu deveria ter tomado a outra opção? Será que essa opção que eu tive foi a melhor? Então assim, lembra que a opção que você teve agora seria a outra opção se você não tivesse tomado essa opção. Complexo, né? Parece filosófico, mas se precisar você ouve de novo para você entender, né? Então assim, quando você tomar uma decisão, fique firme nela. Por mais que a outra lhe pareça bem, por mais que a outra tenha mostrado os caminhos, quando a gente fala assim, nossa, eu devia ter pegado aquele outro caminho, tá dando mais fruto, né? Pô, não se perca nisso. Pega a opção que você tem, trabalha nela, foca todas as suas energias nessa opção que você teve, enfia a cara, você vai ter sucesso. Há um ditado que diz que é loucura você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito. Uma das coisas mais difíceis que nós temos conosco mesmo é cumprir compromisso com nós mesmos, ou seja, quando a gente faz um propósito, fica forte nesse propósito, por exemplo, início de ano a gente diz, eu vou emagrecer, vou perder uns quilinhos. Aí você começa animado no primeiro mês, em janeiro vai bem e depois você volta à mesma situação. Por isso que todo ano você faz a mesma promessa. E não só isso, uma série de outras coisas que a gente faz promessa e com a dificuldade do dia a dia a gente não cumpre. Então eu quero falar para você uma coisa que eu aprendi o mês passado, no mês de fevereiro, e que tem mudado o meu jeito de agir. Em fevereiro do mês passado eu fiz um propósito, isso logo no final de janeiro eu fiz um propósito que eu ia gravar um vídeo todo dia falando sobre sacada digital. Então aqui no nosso canal você pode ver, vou deixar o card aqui para você, sobre as sacadas digitais, onde nós gravamos um vídeo todos os dias do mês de fevereiro. Cada dia do mês nós publicamos um vídeo. E olha, não é fácil. Eu fiz esse propósito no final de janeiro e durante o mês de fevereiro, durante todos os dias, nós publicamos um vídeo. Parece simples, mas não é. Você tem que preparar a equipe, você tem que preparar o cenário, você tem que preparar equipamento, você tem que arrumar as pessoas para falar para você sobre os assuntos, para que elas possam falar, depois você tem que editar, depois você tem que publicar esses vídeos. Então você toma tempo. Quando você faz um propósito, muitas vezes você não pensa tanto
que isso é trabalhoso, né? Eu já sabia desse trabalho, por isso eu tinha feito esse propósito. Mas eu digo para você, lá pro dia 15, dia 16, dia 17, o cansaço já tinha tomado conta de mim. Ou seja, se eu não tivesse feito um compromisso público, eu teria colocado outros compromissos que eu considerava mais importantes no meio disso. Então eu quero dizer para você que você precisa fazer compromissos públicos, você precisa anunciar para as pessoas do seu meio quais são esses compromissos. Isso fará com que você cumpra esses compromissos com você mesmo. Eu fiz isso no mês de janeiro, no mês de fevereiro eu fiz o compromisso com você de publicar um vídeo por dia e eu consegui fazer, porque eu havia feito um compromisso com você. Então fica aí mais essa dica para você fazer compromissos públicos daquilo que é importante para você. Esse compromisso público acaba sendo aquele combustível que injeta em você energia e força quando você está cansado, está um pouco desanimado. E, novamente, não adianta você querer ter resultados diferentes agindo da mesma maneira. E esse compromisso público faça com que você persista, que você tenha perseverança nos seus objetivos para fazer alguma coisa diferente para você. Às vezes alguns jovens perguntam para mim, até para outras pessoas, né? Por que eles não têm sorte? Por que outras pessoas conseguem as coisas e eles não? Porque tudo para ele ou para ela é mais difícil que para outra pessoa, né? E é incrível, porque a gente não sabe muito bem como responder isso. Não porque não sabe a resposta, é porque a pessoa não quer ouvir a verdade. Ela quer escutar alguma coisa que continue e incentivando o que ela está fazendo. Na verdade, a resposta é simples, sabe, meus colegas? A resposta é o seguinte, aquilo que você vê não é aquilo que aconteceu. Minha esposa costuma dizer, quando às vezes minha língua não cabe dentro da boca, e como todo ser humano, né, o nosso coração ele é enganoso, a Bíblia diz isso, e a gente fica com raiva, fica irado, acaba tecendo algum comentário de outra pessoa. Minha esposa, muito sabiamente, ela diz assim, Roger, mas você não calça o chinelo dela. Ou seja, eu não conheço a história daquela pessoa, eu estou julgando 3 ou 4 visões que eu tenho do assunto. Então, se você tem esse sentimento que as outras pessoas conseguem as coisas mais fáceis para você, que a pessoa tem sorte, você não, sabe? Isso não é verdade, gente. Nada cai do céu, sabe? A única coisa que cai do céu é a graça maravilhosa que o Senhor nos deu, é a saúde que nos dá para trabalhar, né? É o cuidar do corpo, é você se cuidar para que você tenha o máximo possível de saúde. A partir daí é trabalho e escolha. Então, se uma pessoa tem mais ou tem menos, é claro que pode ser que tenha lá uma herança, alguma coisa assim, mas nem dinheiro de herança as pessoas sabem usar direito. Dinheiro de herança vai embora assim com facilidade, não sei se você já ganhou alguma coisa de dinheiro. Você ganha, não sei, o dinheiro parece que não rende, some, né? Então assim, o dinheiro do trabalho, o dinheiro honesto, o dinheiro com esforço é abençoado. Então creia nisso. Então se você trabalha, se você estuda, se você busca os seus objetivos com afinco e tem prazer em cada coisa que você faz, né? Você vai atingir seus objetivos, você vai ter sorte também, você vai conseguir também, até a ponto das pessoas olharem para você e dizer assim, nossa, como é que você consegue e eu não? Então fica essa dica de hoje aí, sabe? Não existe esse negócio de sorte, não existe esse negócio de que para um dá certo e para outro dá certo. A regra é igual, a graça de Deus ela é disponível para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não escolhe pessoas. Todos nós estamos caídos, estamos destruídos de pecado, nós somos assim, hipócritas, nós somos perdidos. Se não for o amor de Deus, a misericórdia dele que se renova a cada dia para a gente, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e são a causa para que nós não sejamos consumidos diante de Deus, né? O profeta Isaías, no capítulo 64, 6, diz para a gente que nossa melhor bondade, aquilo que a gente tem de melhor, né? Aquilo que a gente consegue fazer de melhor, mais justo, perto de Deus, é trapo de imundície. Lembrando você que o profeta Isaías escreveu isso há 700 anos antes de Jesus nascer, né? Antes de Jesus vir, então 2.700 tantos anos atrás. E lembrando você que o que é trapo de imundícia que o profeta estava falando? Era absorvente usado nos dias de hoje. Usava-se esses trapos de tecido, né, para reter o fluxo sanguíneo da menstruação. Então, aqueles paninhos sujos os trapos de imundícia. E é isso que nós somos, a nossa melhor coisa que a gente possa fazer, a nossa melhor justiça perto de Deus. Então assim, se não for Deus com a misericórdia dele, sabe, ele nos consome justamente porque o nosso coração é corrupto, a gente consegue pensar só na gente mesmo, a gente é egoísta. Então assim, não acha que Deus ama mais um do que o outro, ou que a pessoa teve sorte e você não teve sorte.
são todos iguais. Deus nos ama grandemente, Deus deu seu único Filho Jesus para morrer por mim e por você. Então, ou seja, Ele agrada muito quando nós nos alegramos com as coisas que Ele nos dá, quando nos alegramos com Ele. Então, busque Deus sempre e ponha foco nas suas coisas, ponha foco em buscar, trabalhar, estudar, sabe? Não fica olhando para o que as outras pessoas têm, olha pelo que você pode ter, aquilo que Deus te dá. A importância da gente escrever, né, os nossos objetivos, nossos sonhos, né? Eu sempre ouvia falar isso, ouvia dizer assim, é importante você escrever para você firmar, saber, ter foco no que você quer, né? Mas eu acabava que não fazia. Aí algum tempo atrás, já alguns anos, poucos, menos de 5, eu e minha esposa, nós sentamos e escrevemos o que a gente queria, sabe? O que a gente queria da nossa vida, dos filhos, das coisas que a gente tem, sabe? E um dia desse a gente estava mexendo nessas coisas lá, encontramos esse caderninho com o que a gente queria. E, gente, como eu levei um susto. Viu? Levei um susto porque o Senhor, né, que nos deu todas as coisas, nos deu o céu e a terra, nos deu o seu único filho, né, que morreu pra gente naquela cruz, Ele tem nos dado todas as coisas que nós sonhamos. E não são coisas grandes, são coisas grandes, umas grandes, outras nem tanto, mas assim, coisas que a gente, por simples fato da gente escrever, a gente começa a organizar isso na cabeça da gente, na mente da gente, para que essas coisas aconteçam, né? Existe um livro que chama Segredo, que diz uma lorota danada aí de que se você tiver pensamento positivo, se você quiser realmente que você vai conseguir, isso é lorota, galera. Isso é lorota, não cai nessa conversa fiada, tá? Quem concede as coisas é Deus. Quem concede as coisas para mim, para você, para quem quer que seja, é Deus. Então, assim, se você quer alguma coisa na sua vida, se você quer ter desejos, realmente se apegue a Deus. Porque o Salmo 127 diz que aos seus amados Ele dá as coisas enquanto dorme. Então procure Deus que Ele vai te dar. E agora Ele nos dá ferramentas de administração, ferramenta de gestão. E essa ferramenta de escrever aquilo que a gente quer, os sonhos que a gente quer, foi bastante bacana na minha vida. Então eu espero que você também aproveite essa dica aí, pegue um caderninho, escreve quais são os seus sonhos, coloca os sonhos mesmo, sonhos grandes, pequenos, né? Dizem que sonhar é pequeno e grande dá o mesmo trabalho, então sonha aí os sonhos que você sempre quis para sua vida, onde você quer morar, o que você quer fazer, né? E Deus é imenso, é poderoso para realizar todos os sonhos e fazer muito mais do que você pensa dele. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Né? E vou te perguntar de novo. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Hoje eu estava vendo um desenho animado com meu filho na televisão e é interessante, eu não sei se você já viu aquele, nem desenho, não é um seriado, né? E que chama Detetives do Prédio Azul e passa nesses canais infantis aí. Eu estava sentado lá e fui conversar e ver o que estava acontecendo. E é interessante que esse episódio, a dona Leocádia lá tinha roubado 1 hora no tempo, né? E isso tinha feito um impacto muito grande, tinha causado um impacto muito grande em tudo. As pessoas estavam todas diferentes, transformadas, né? E algumas pessoas não tinham sofrido esse efeito. E aí eu parei para pensar e falei assim, gente, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria diferente, né? E eu penso que você, assim como eu, faria muita coisa diferente, né? Porque uma das boas coisas que acontece quando a gente vai envelhecendo, a cada dia que passa, os anos vão chegando, né? A gente vai adquirindo experiência, né? E para aqueles que levam a palavra de Deus a sério, a gente ganha sabedoria, né? Sabedoria de Deus. E ela não provém da gente, vem de Deus. E então eu estava pensando sobre isso e fiquei perguntando o que eu mudaria na minha vida, né? E eu confesso para você, eu gostaria de ter feito menos críticas, principalmente críticas ácidas, né? Críticas que às vezes eram desnecessárias, era mais por prazer de dizer que sabia, que é melhor do que realmente construtiva. Eu faria diferente em relação a isso. Eu também tentaria obter mais sorriso das pessoas, mais alegria, teria aproveitado melhor as amizades, eu teria somado um pouco mais, focado um pouco mais nos pontos positivos das pessoas do que só nos pontos negativos, né? E isso tem um motivo para eu estar te dizendo isso,
Algum tempo atrás, a minha empresa, a gente estava com as vendas baixas, a gente não estava conseguindo vender, e aí quando isso acontece, você começa a caçar problemas, você começa a apontar, fazer lista de problemas, o que está acontecendo, né? Começa a arrumar culpado, né? E qualquer um que tem empresa sabe que o resultado da empresa não tem outro responsável senão você mesmo, você é o dono, então você determina como as coisas estão acontecendo. Só que no meio do furacão a gente não para pensar sobre isso, né? E graças a Deus, depois a gente começou a focar um pouco mais nas qualidades, buscar mais as pessoas, né? Isso não quer dizer que a gente não tem que exercer autoridade, que a gente não tem que ter um planejamento, mas quando a gente começa a focar um pouco mais nas pessoas, focar um pouco mais nas qualidades das pessoas, e da gente também, e essas qualidades com certeza anulam significativamente as nossas fraquezas, né? Elas continuam existindo? Sim, as fraquezas continuam existindo, nós infelizmente somos falhos, a Bíblia diz que nós temos o coração enganoso, né? E por a gente ter o coração enganoso, a gente faz opções erradas, e isso tem um preço, né? Então assim, se eu pudesse voltar no tempo hoje, com certeza eu queria valorizar mais as pessoas. Eu queria ter utilizado uma série de oportunidades que eu tive na vida para fazer mais amigos, para aplaudir mais as pessoas, e teria evitado muita crítica, principalmente as críticas ácidas, né? Então hoje eu queria que você pensasse um pouquinho, né? O que você faria se você voltasse no tempo? E é interessante porque o tempo é agora, né? Então eu tiro assim como lição, e às vezes chama a sua atenção, junto com a minha, que eu também preciso preocupar muito com isso. Nós precisamos preocupar bastante com o que a gente está fazendo agora, né? Esse vídeo que eu estou fazendo com você, quais são os efeitos dele na vida das pessoas. A hora que eu terminar esse vídeo, vou conversar com quem, né? A gente precisa tomar bastante cuidado com as palavras, tomar cuidado com as ações, o que a gente pensa, né? De tudo, eu sugiro que nós, eu e você, nós reduzimos bastante as nossas críticas ácidas, né? Existe uma passagem que está no livro de Tiago, da sua Bíblia, você pode conferir aí no capítulo 1, versículo 19, Tiago, que irmão de Jesus, ele diz assim, lá em Tiago 1,19, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Gente, como é difícil isso, né? À medida que a gente vai adquirindo mais conhecimento, a gente vai se achando e a gente não pensa para falar. A gente começa a agir meio que no automático, né? Então nesse vídeo de hoje eu queria te convidar você para economizar um pouco de palavras, né? Que a gente fale menos e... conversar não é problema, não é a quantidade que você fala, mas a qualidade, as críticas, né? Você tem que rir com os amigos mesmo, brincar, conversar, isso não é falar demais. Falar demais é aquelas opiniões que a gente emite com tanta certeza que machuca as pessoas. Falar demais são as receitas de bolo que a gente dá para resolver problemas dos outros, né? Minha esposa costuma dizer, e ela é muito sábia nisso, de que quando a gente fala de uma outra pessoa, a gente está errado, porque a gente não calça o chinelo dela, a gente não sabe aonde dói os calos dela, né? Fiz aqueles dias que eu tirei para descansar e estava bastante cansado, e eu trabalhei até de madrugada hoje, 2h30, 3 horas da manhã neste domingo, e estava pensando em gravar um vídeo para você, falar sobre a necessidade da gente descansar, né? Necessidade da gente trabalhar, não tem problema nenhum trabalhar, você deve trabalhar mesmo, mas é preciso medir esses horários de trabalho para que você não sacrifique a família, não sacrifique o seu corpo, que você não seja produtivo. E durante essa preparação que eu estava pensando em gravar o vídeo para vocês, me surgiu o tanto que às vezes nós somos hipócritas, né? A gente fala para as pessoas fazer aquilo que a gente acha certo, mas não faz aquilo que acha certo. Então se você tem esse problema, não é só com você não, acontece com todos os nossos profissionais. Essa noite eu estava previsto de terminar o trabalho por volta de 10 e pouco, era um trabalho extra, mas às 10 horas eu encontrei uma divergência nos resultados que eu queria ter e eu fui procurar essa divergência. Resultado é que eu fiquei até as 2h30 da manhã essa noite trabalhando para me encontrar. Enquanto eu não encontrei, eu sou daqueles profissionais, igual você, que enquanto não acha, não sossega, né? E eu consegui achar, às 12h30 estava tudo ok, falou, agora eu vou descansar. Porque senão eu ia dormir, eu não ia descansar, eu ia ficar pensando no problema e não ia dormir, então eu preferi me dedicar ao problema. E consequência, hoje eu acordei tarde, muito tarde, nesse domingo, né? Não tem problema, é um dia de descanso, mas eu queria dizer para você, porque muitas vezes a gente dá conselho para todo mundo,
e não consegue seguir esse conhecimento que a gente tem. Nós temos conhecimento demais e não sabemos colocar na prática. Então, chamar atenção para você, para prestar atenção que o conhecimento que você tem é para você usar para você também. Não é só para você dar conselho para todo mundo, para você achar que sabe, você precisa fazer. Essa noite eu estou aqui, ó, puxando a minha orelha, porque eu deveria ter dormido mais cedo para cuidar um pouco mais do corpo, cuidar um pouco mais das coisas da família, né? Nesse sábado, ao contrário de trabalhar até de madrugada. Mas é assim, nós somos assim, então só tomar cuidado da gente não ser hipócrita, né? A gente tem falado muito sobre você não deixar os empecilhos, né, as barreiras, os espinhos do dia a dia, as pedras que aparecem no nosso caminho, ser motivo para você desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Falamos também sobre a importância de você não pegar todas as oportunidades que aparecem, abraçar essas oportunidades como se realmente fosse oportunidade. Para você selecionar o que é oportunidade, o que não é oportunidade e principalmente saber aquilo que você é bom. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de você, durante a caminhada, durante o percurso até você atingir o objetivo, a importância de você prestar atenção no caminho, não deixar para aproveitar ou comemorar somente quando você chegar lá no pódio, quando atingir seu objetivo. Porque se você deixar isso acontecer, você pode ficar frustrado, você pode chegar lá cansado e não dar conta de aproveitar aquela conquista do seu objetivo. Então, chama a sua atenção para que desde o primeiro dia, desde o primeiro plano, que você deu o primeiro passo para atingir o seu objetivo, você precisa olhar para os lados, você precisa respirar, você precisa aproveitar tudo que está acontecendo. Cada dia que você acorda de manhã, abre os seus olhos, você precisa agradecer a Deus, você precisa aproveitar. E principalmente aproveitar as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas dizem que lidar com as pessoas é a melhor coisa que tem, mas também é a pior coisa que tem. Por quê? Lidar com as pessoas significa que você precisa lidar com a parte boa e a parte que você não gosta delas. E na sua caminhada para atingir os objetivos, você vai ter que saber lidar com isso. Então você precisa aprender a lidar com o que é bom das pessoas. E aprender também que você tem um papel fundamental para que as pessoas possam, através de você, crescer e melhorar. Assim como outras pessoas fazem você crescer e melhorar. E como a gente faz isso? Primeiro, você tem que procurar as pessoas que têm alguma coisa a mais para te oferecer. Se você procura pessoas que não têm muito para te oferecer, o que elas podem te oferecer? E eu não estou falando nada de valores, eu não estou dizendo aqui que você tem que procurar pessoas mais ricas, mais pobres, mais sábias. Não, eu estou dizendo que você tem que procurar pessoas que estão alinhadas com os seus objetivos, tá certo? Estamos falando de trabalho aqui. Então, pessoas que estão alinhadas com seus objetivos e que elas possam contribuir com os seus projetos. Feito isso, o seu caminho será mais fácil. Você terá prazer em trabalhar, terá prazer em ver as coisas. E a segunda-feira não vai ser aquele peso para você levantar e ir trabalhar. A segunda-feira vai ser um dia de oportunidade. Você vai acordar vivo, tomar seu café e ir para mais um dia de oportunidade, mais um dia que você possa ser feliz realizando as coisas, né? A vida passa muito rápida, né? Eu posso dizer que eu já tenho aí algumas décadas já, e olha, quando eu tinha 20 anos, o tempo passava muito devagar. Depois, com 30 anos, o tempo começou a acelerar um pouquinho. Com 40 anos, o tempo parece que acelera assustadoramente, né? E assim, agora mesmo chega aos 50, 60, 70 e se der 80 anos, e você chega cansado. Então é importante que você saiba aproveitar. Vou dar um exemplo muito simples. Se você e a sua esposa ou sua família resolve comprar uma casa financiada pela Caixa, e você financia isso em 30 anos, em 35 anos, você pode imaginar quando você acabar de pagar essa casa, como você vai estar. No mínimo vai estar 30, 35 anos mais velhos. Se você tem 30 anos, você vai estar com 65. Se você tem 40, você vai estar com 75 anos. Então, ou seja, se você não aproveitar essa casa, se você não aproveitar onde você está morando com a sua família, não adianta esperar acabar pagar essa casa para você aproveitar. E é isso que eu estou dizendo. Se você tem um projeto, você precisa, durante todas as fases desse projeto, você precisa aproveitar as pessoas, o sorriso, aproveitar as atividades, comemorar as pequenas coisas, pequenas conquistas. Por isso a grande importância, que a gente já falou em outros vídeos aqui, de você dividir o seu projeto em marcos, né? Além de início, meio e fim, você precisa ter, olha, essa é a primeira fase, segunda fase, terceira fase. Eu gosto muito de dividir projetos em semanas, né? Então o ano tem 50 e tantas semanas, então divide por semana. Se for meses, quatro semanas. Então dividir por semanas é muito bom, porque na sexta-feira eu posso chegar e olhar, olha, quais eram os nossos objetivos, o que a gente conseguiu. E aquilo que a gente conseguiu, aprender, comemorar
comemorar com a equipe, aquilo que conseguiu, e aquilo que não conseguiu, até chorar juntos também. Tudo isso é um processo de caminhada. Então eu gostaria de chamar muito a sua atenção para que você não espere chegar ao seu objetivo para você comemorar. Isso vai ser pesado para você, mesmo que você consiga esse objetivo a curto prazo. Você precisa aproveitar, porque a vida é a caminhada, a vida não é a chegada, tá certo? Um grande abraço para você, espero que você tenha entendido esse recado, ele é muito sério e importante em toda a sua vida, tá? Um grande abraço para você aqui do Roger, do canal Talentos e Desafios.